Mariano vai à porta da mansão. Ele encontra Luísa. Ela crê que o Moreno quer perturbar Teresa. Mariano fala para Luísa que eles precisam conversar. Rubens revela para Genoveva que está fingindo preocupação com Rodrigo. Ela não se importa. Rubens informa a Genoveva que precisa virar o jogo contra a Esperança. Ele cobra um apartamento da amante. Luísa sugere que Mariano se conforme com o desamor de Teresa. Ele a informa que não está nem aí para a advogada. Luísa não deixa Mariano falar. Ela o ignora. Luísa exige que Mariano esqueça Teresa de vez e entra no carro. Hernan conta para a Esperança que pregou cartazes com o valor da recompensa. Ele pede para a esposa ter fé. Esperança conta para Hernan que Rubens a ofendeu. Ela se sente culpada pelo ocorrido. Hernan garante para a Esperança que encontrará Rodrigo. Aida e Teresa se encontram na porta da mansão. Aida reitera que Teresa já não tem dinheiro e fala também que ela não a engana. Aida deseja que Teresa sofra muito. Aida comunica que está feliz por Mariano ter se livrado dela. Teresa fala para Aida que o Moreno só quer enciumá-la. Teresa acredita que Mariano a ama e avisa a Aida que é inesquecível. Aida insinua que Teresa também vai perder Arthur. Aida faz Teresa descobrir que o professor e Lúcia jogaram golfe juntos. Enquanto isso, Lúcia percebe que Arthur está nervoso. O professor conta para Lúcia que encontrou Mariano. Arthur segue estranhando o comentário do Moreno. Ele deduz que Teresa quer reatar com Mariano. Lúcia sugere que Arthur deixe Teresa livre. Teresa não acredita em Aida. A víbora pede para Aida parar de destilar veneno. Aida sugere que Teresa confronte Arthur. Teresa avisa a inimiga que confia no marido. Aida debocha da situação. Teresa fala sozinha. Ela decide ligar para Luísa. Teresa interroga a cunhada. Luísa confirma a versão de Aida para a víbora. Teresa amaldiçoa Lúcia. Enquanto isso, Lúcia fala para Arthur que a ansiedade não é uma boa conselheira. Teresa escuta parte da conversa. Arthur segura as mãos de Lúcia. Teresa anda pela casa. Arthur confessa para Lúcia que tentou se vingar da esposa. Teresa segue na encolha. Lúcia pede para Arthur tomar uma decisão definitiva. Eles se abraçam. Arthur conta para Lúcia que segue amando Teresa. Ele pede a opinião da funcionária. Ela decide se abster. Lúcia cita as virtudes de Arthur. Teresa quase morre de ciúmes. Ela põe a mão no coração. Lúcia quase beija Arthur. O professor ressalta que não pode viver sem Teresa. Aurora conta para Magda que Aida não sabe perder. Aurora encontra Oriana no hospital e as duas se cumprimentam. Aurora conta para Oriana que irá para o casamento de Luísa. A velha chata reitera para Aurora que não suporta Teresa. Oriana conta também que Mariano esteve na mansão. Aurora supõe que Mariano estava procurando Teresa. Aurora se decepciona com o amado. Teresa abraça seu urso. Ela critica a si mesma por amar Arthur. Teresa ressalta que aguentou todos os testes do marido e que não será humilhada por ninguém. Teresa decide preservar seu orgulho. Ela ressalta que o amor não serve para nada. E joga o urso no chão. Teresa reitera que o orgulho sempre deve vir antes do amor. Esperança segue aos prantos. Patrícia e Johnny aparecem. Esperança revela para os familiares que Rodrigo foi sequestrado. Ela desaba nos braços de Johnny. Ele a socorre. Teresa decide dominar os seus sentimentos. Ela beija Fernando em público e fala para o bonitão que eles não podem se separar. Fernando informa a Teresa que está preocupado com Luísa. Teresa fala para o bonitão que já não suporta Arthur. A víbora revela para Fernando que o professor deu outro escândalo. Fernando teme a fúria de Arthur. Teresa fala para Fernando que Arthur está flertando com Lúcia. A víbora informa ao gostosudo que quer o mal da tradutora. Fernando conta para Teresa que também viu Lúcia e Arthur juntos. Aurora questiona Mariano. Ela o acusa de perseguir Teresa. Mariano não consegue se defender e Aurora termina com ele.
Fernando fala para Teresa que não quer magoar Arthur e Luísa. A víbora insinua que o professor está com sede de vingança. Fernando fala para Teresa que eles não podem ficar juntos. A víbora volta a se descontrolar. Fernando termina o seu caso extraconjugal com Teresa. Mariano faz de tudo para se explicar, porém Aurora não permite. Patty os interrompe. Aurora sai. Patrícia conta para Mariano que Esperança está desacordada. Teresa insinua que Fernando é um banana. Ele avisa que vai tentar ser feliz com Luísa. Teresa seduz Fernando e relata que ele não pode fingir o que não sente. Oriana e Aida batem um papo. A velhota comenta com a chata que Fernando está agressivo. Elas supõem que Teresa manipula o gostosão. Oriana relata para Aida que não quer novos aborrecimentos. A velhota reitera que Fernando não pode adiar o casamento civil. Aida sugere que Oriana haja enquanto é tempo. Teresa garante para Fernando que eles não serão felizes separados. Ele cede às investidas dela. Fernando fala para Teresa que não quer destruir a vida de Luísa. Teresa sugere que o amante pense mais em si mesmo. Ela propõe que os dois fujam para outro país. Teresa relata para Fernando que todos os envolvidos na situação serão infelizes. Heitor encontra a Aurora desolada. Ela avisa ao pai que ele tinha razão. Teresa volta para o apartamento e fala para Arthur que não deve explicações para ele. Teresa informa ao marido que esteve na mansão. Ela conta para Arthur que o viu abraçado com Lúcia. Arthur se defende e Teresa o acusa de traí-la. Ela vira o jogo contra o marido. Teresa insinua que Arthur sempre acaba com tudo. Ela relata que ele destrói o que toca. Teresa fala para Arthur que perdeu a paciência e pede o divórcio imediato para o marido. Aurora confessa para Heitor que ficou cega de amor. Ela não se recupera da frustração. Aurora decide esquecer Mariano. Heitor sugere que a filha não procure Martim. Aurora decide focar em sua carreira. Ela promete ao pai que vai ficar bem. Arthur se declara para Teresa. Ele pede para a esposa entendê-lo. Teresa insinua que Lúcia é um ótimo consolo. O professor beija a esposa, mas ela rejeita as carícias dele. Arthur não permite que Teresa vá embora. Mariano e Hernan observam Esperança e sentem pena da coitada. Hernan conta para Mariano que está muito abalado. Mariano apoia o amigo. Hernan ressalta que Rodrigo é seu filho de coração. Mariano garante ao pediatra que tudo vai dar certo. Hernan teme que Esperança não se recupere. Teresa fala para Arthur que também o ama, mas reitera que precisa se valorizar. Ela relembra que o marido não parou de testá-la. Teresa insinua que Arthur colocou Lúcia à frente dela. O professor acredita que Teresa vai correr para os braços de Mariano, mas ela assegura que não gosta mais dele. Arthur pede uma nova oportunidade para a esposa. Teresa informa ao marido que vai ficar na casa de Joana. Johnny e Patrícia desejam passar a noite no hospital. Hernan não deixa. Ele pede para Johnny atender às supostas ligações que farão pelo resgate. Teresa fala com um retrato e relata que Arthur estragou seus planos. Arthur conta para a esposa que Jacinto chegou para levá-la. Teresa arruma sua bagagem. Ela fala para Arthur que não quer ser vista como uma interesseira. Mariano visita a Aurora. Ela volta a gritar com ele. Mariano revela para a Aurora que queria falar com Luísa. Ele relata para a Morena que Teresa tem alguma coisa com Fernando. A Aurora fica surpresa. Heitor aparece e expulsa Mariano da residência. Mariano pede para a Aurora refletir. Teresa fala para Arthur que não vai fingir felicidade. Ela se sente triste e desiludida. Teresa fala para Arthur que precisa cicatrizar as feridas. Ela insinua para o marido que eles não vão reatar. Teresa encara Arthur e deixa o apartamento. O professor sofre. Arthur se escora na parede. Lúcia ajuda Luísa a se arrumar. Fernando vai ao quarto da noiva e percebe que ela está diferente. Fernando a elogia e exalta a beleza de Luísa. Luísa revela que se arrumou só para ele. Fernando assegura para a noiva que jamais vai magoá-la. No dia seguinte, Arthur conta para Luísa que foi abandonado por Teresa.
Luísa questiona o irmão sobre Mariano. Ela conta para Arthur que Mariano foi até a mansão. Arthur fica perdido. Ele pede para Luísa falar com Teresa. Luísa conta para o irmão que Fernando voltou a ser o mesmo. Ela comenta também que está bastante ansiosa. Armando visita Teresa. Ela pede discrição ao pai. Armando sugere que Teresa fale tudo para Regina. Ela relata ao pai que não quer ouvir os sermões da mãe. Luísa encontra Teresa. Armando se retira. Luísa sugere que Teresa repense a decisão do divórcio. Teresa informa a cunhada que está péssima. Luísa conta que não suportaria uma desilusão amorosa. Lúcia se desculpa com Arthur por tê-lo abraçado. Ele minimiza a situação e ressalta que ninguém é culpado pelos seus problemas. Lúcia pensa em se demitir. Luísa revela para Teresa que Mariano a procurou. Teresa sugere que Luísa siga ignorando Mariano. Luísa garante que Arthur e Lúcia não estão juntos. Teresa agradece o apoio da cunhada. Elas ressaltam que Fernando é um amor. Lúcia fala para Arthur que não quer atrapalhar a vida dele. Ele insinua que Lúcia está se sacrificando à toa. Lúcia decide recomendar um amigo para Arthur. Ele aceita a demissão dela. Luísa conta para Teresa que Oriana quer levá-la para a Espanha. Teresa reitera que Fernando é multimilionário. Luísa comenta que está com medo de passar vergonha. Ela deseja que Teresa faça as pazes com o marido. Teresa desestimula Luísa. Instantes depois, Luísa vai ao hospital e relata que Mariano provocou uma grande tragédia. Ele a informa que não fez nada. Mariano sugere que Luísa tome cuidado com Teresa. Luísa não entende o comentário. Mariano revela que Teresa quer conquistar Fernando. Luísa não acredita em Mariano e o ofende. Mariano fala para Luísa que Teresa vai passar por cima de qualquer um para conseguir o que quer. Ele relembra que Teresa o abandonou por causa da falta de dinheiro. Mariano esclarece para Luísa que Teresa é interesseira. A insegura chora. Mariano conta para Luísa que transou com Teresa um dia antes do casamento. Arthur revela para Fernando que Teresa saiu de casa. Fernando sugere que o amigo deixe Teresa em paz. Os dois se estranham. Arthur comunica a Fernando que vai fazer de tudo para recuperar o amor de Teresa. Fernando recebe uma ligação. Arthur sai. É Teresa que marca um encontro com Fernando. Mariano faz de tudo para abrir os olhos de Luísa. Ele relata para Luísa que Teresa não quer voltar a ser pobre. Luísa grita e garante que vai continuar acreditando em Teresa, pois vê ela como uma irmã. Mariano não sabe mais o que falar. Luísa supõe que Mariano quer voltar com Teresa. Ele avisa que ama apenas Aurora. Luísa declara guerra a Mariano. Aurora vai ao quarto de Esperança e sugere que ela busque forças para procurar o filho. Esperança teme que Rodrigo seja criado por outra família. Aurora tem uma ideia. Luísa relembra que já flagrou Teresa e Fernando abraçados em uma situação comprometedora. Aida procura Mariano e eles conversam sobre Aurora. Aida confessa que está magoada. Mariano lamenta a situação. Aida admite para Mariano que sempre acreditou que reataria com ele. Aida não aceita a derrota e logo entrega vários relatórios para Mariano. Aurora conta para Esperança que terminou com Mariano. Esperança informa a Aurora que Arthur e Mariano brigaram com Teresa. Mariano revela para Aida que bateu boca com Aurora. Aida supõe que Teresa está metida nisso. Magda conta para Mariano que Esperança acordou. Aida estranha. Aida descobre que Rodrigo foi sequestrado. Teresa e Fernando se encontram no parque. Ele conta para a amante que Arthur está arrasado, mas ela não se importa. Fernando beija Teresa. Aida confessa para Mariano que não quer o mal de Rodrigo. Ela decide procurar Rubens. Mariano fala para Aida que Esperança e Hernan estão desconfiando de Rubens, mas Aida o defende o pai. Luísa chega na mansão. Lúcia nota que a amiga está depressiva. Luísa conta para a tradutora que Mariano acusou Teresa de algo horrível. Lúcia acalma Luísa.
Luísa revela para a amiga que, segundo Mariano, Teresa quer ficar com Fernando. Enquanto isso, Fernando admite para Amásia que não consegue abrir o jogo com Luísa. Teresa fala para Fernando que Luísa precisa ficar por dentro da situação. Teresa pressiona o amante e conta que Mariano já sabe de tudo. Luísa desabafa com Lúcia. Luísa admite para a amiga que ficou com a dúvida plantada na cabeça. Luísa revela que já encontrou Teresa e Fernando abraçadinhos. Lúcia relata para a amiga que também abraçou Arthur para consolá-lo. Lúcia sugere que Luísa confronte Fernando. Teresa comenta com Fernando que a bomba está prestes a estourar. Teresa informa ao amante que Mariano quer contar tudo para Arthur. Ela o manipula. Fernando tenta transar com Teresa, mas ela o contém de novo. Fernando fala para Teresa que eles não são crianças e volta a agarrá-la. Teresa vê a ligação de Luísa e não atende. Fernando e Teresa seguem no maior amasso. Mariano encontra Aurora e Esperança e pede para conversar com a amada. Aurora reitera para Mariano que não quer saber dele não. Esperança consola o coitado. Rubens inventa para Aida que está sofrendo muito. Ela ampara o pai. Eles ressaltam que Esperança é uma descuidada. Rubens garante para Aida que não está com Rodrigo. Teresa fala para Fernando que eles precisam assumir o romance diante de todos. Ela o obriga a fazer suas vontades logo. Fernando decide terminar tudo com Luísa. Ele liga para a noiva. Teresa levanta o ânimo do amante. Lúcia pede para Arthur verificar os documentos. Teresa entra em contato com o marido. Aida abraça Mayra e fala para a mãe que vai sentir saudades dela. A escritora sugere que a filha pare um pouco de ser rancorosa. Aida conta para Mayra que nunca será empática com Teresa e Esperança. Aida relata para a mãe que não sente pena de Esperança nem um pouquinho. Patrícia visita Regina. Elas seguem preocupadas com o Rodrigo. Regina conta para Patrícia que seu aniversário de casamento está chegando. Regina relembra que sempre foi feliz com o marido e acaba sentindo falta de Rosa. Arthur e Teresa se encontram no apartamento. Ela avisa ao marido que o divórcio já é um fato. Arthur exige uma explicação de Teresa e pede para ela falar apenas a verdade. Teresa avisa a Arthur que não é uma covarde. Ela informa ao marido que a relação deles não tem solução. Mayra visita a Esperança e garante para a amante do seu ex-marido que Rodrigo vai aparecer. Mayra entrega um cheque para a Esperança e exige que ela use a grana preta para encontrar Rodrigo. Mayra fala para a Esperança que deseja que Aida chegue a gostar do irmão, mas pede o sigilo dela. Mayra emociona Esperança. Arthur volta a chorar. Teresa avisa ao marido que não quer magoá-lo. Arthur se sente usado pela esposa. Ela fala para ele que chegou a amá-lo. Arthur joga Teresa no sofá e a chama de cruel e mesquinha. Arthur machuca Teresa e avisa que ela destruiu sua vida por pura ambição e capricho. Teresa exige que o marido a respeite. Ela avisa que não vai mais suportar grosserias, ainda mais de um conformista como ele. Arthur puxa os cabelos de Teresa e supõe que ela ama apenas Mariano e vai correr para os braços dele logo logo. Teresa o desmente e relembra a Arthur que eles foram felizes na Europa. Arthur insinua que a esposa deixou de amá-lo por causa do dinheiro. Arthur berra com Teresa e quase a elimina. Ela exige que ele se controle. Arthur fala para Teresa que se casou para a vida inteira. Ela sugere que ele bote os pés no chão. Arthur fala para Teresa que Mariano ganhou a guerra. Ela disfarça. Arthur insinua que comprou uma esposa, tal qual o seu irmão gêmeo Alessandro fez com a Montserrat em O que a Vida Me Roubou. Arthur relata que realizou um péssimo negócio, porque Teresa não vale o que o gato enterra. Ele a expulsa do apartamento e desaba. Teresa também, e os dois sofrem simultaneamente. Fernando encontra Luísa. Ela é amável com o noivo, mas ele se esquiva do beijo dela. Fernando avisa a Luísa que já não a ama. Ela quase morre. Luísa confronta Fernando. Teresa sai do elevador desolada. Ela vê Mariano no corredor. Arthur resolve beber. Ele fala sozinho.
Fernando pede perdão para Luísa e ela segue inconformada. Fernando tenta tocar em Luísa, mas ela não deixa. Mariano percebe que Teresa está sofrendo. Ele tenta consolá-la. Mariano insinua que Teresa está pagando pelo que fez. Que belo consolo, né? Ele relata que ela desperdiçou um amor sincero. Teresa não aceita o sermão de Mariano. Mariano, por sua vez, exige que Teresa preserve o casamento. Mariano exige que Teresa esqueça Fernando. Ela pede para ele não se meter em sua vida. Mariano relata que Teresa quer pular de pau em pau, no caso, galho em galho. Fernando fala para Luísa que se confundiu com seus sentimentos. Ela percebe que foi uma idiota. Luísa crê que Fernando só queria agradar Oriana. Ele comenta que a amava sim. Luísa parte para cima de Fernando. Teresa relembra a Mariano que eles sabem o que é a pobreza. Mariano informa a víbora que Rosa não morreu devido à pobreza. Teresa fala para Mariano que sabe o que faz. Ela planeja ser rica e dar uma oficina para Armando. Teresa fala para Mariano que terá tudo o que merece. Mariano insinua que Teresa é indigna de ter amor. Teresa admite para Mariano que Fernando a ama. Mariano relata que Teresa não gosta de ninguém. Mariano entra no elevador. Fernando fala para Luísa que não manda no coração. Ela ressalta que ele acabou com sua vida e o chama de banana. Ela supõe que ele tem outra. Fernando revela que está apaixonado. Luísa desconfia de Teresa. Fernando admite que se trata de Teresa sim e que a ama mesmo. Luísa percebe que Mariano tinha razão e dá um tapa na cara de Fernando. Ela o chama de infeliz e o joga no sofá. Luísa relata que Fernando traiu o próprio irmão. Arthur pensa em Teresa. Fernando fala para Luísa que não procurou a situação. Ela relata que ele não terá o perdão de Deus e decide sair. Luísa exige que Fernando não a siga. Teresa revela para Fernando que não conseguiu se explicar para Arthur. Ele avisa que Luísa já descobriu todo o perrengue. Teresa pede para Fernando ir para a vila. Ela encerra a ligação e volta a chorar. Teresa se escora na parede e ressalta que deu tudo errado. Teresa sofre por ter que abandonar Arthur. Mas ela decide se reerguer logo e repete o seu bordão, seguindo assim com o plano. Joana e Roberto regressam. A costureira visita os compadres. Roberto deseja que Regina e Armando comemorem o aniversário de casamento. O velhinho e a esposa alarmam Joana. Hernan fala para Esperança que ela seguirá no hospital. Aurora volta e logo liga à TV. Eles veem uma reportagem sobre Rodrigo. Nico descobre que estão oferecendo uma recompensa para o resgate do garoto. Ele relembra que está com a medalha. Esperança fala para Hernan e Aurora que só seguirá vivendo caso Rodrigo apareça. Aurora decide ir ao clube. Esperança fala para Hernan que quer ajudar Mariano. Eles divergem sobre a situação. Teresa volta a abraçar Fernando. Ele conta que está um lixo. Teresa fala para Fernando que Luísa é fraca. Ela sugere que ele relaxe. Teresa chama Fernando de meu céu. Ela inventa para ele que o venera. Joana e Roberto decidem visitar Esperança. Eles pensam em que casa vão morar. Joana planeja seguir em seu lar. Ela beija Roberto. Fernando fala para Teresa que eles precisam ir embora. Joana encontra os infiéis. Eles disfarçam. Teresa revela para Joana que vai se divorciar de Arthur. Mariano encomenda um arranjo para Aurora. Mariano abre a porta e Arthur surge podre de bêbado. Arthur confessa que está derrotado e admite que Mariano agiu bem ao tentar impedir o casamento. Arthur em seguida procura Teresa. Mariano revela para Arthur que Teresa está com Fernando. Arthur estranha o comentário de Mariano. Arthur segue insultando o coitado. Mariano esclarece que não está com Teresa não. Aida aparece. Mariano tenta levar Arthur para casa. Ele cai de tão bêbado. Aida fica chocada. Teresa informa a Joana que precisa conversar a sós com Fernando. Teresa sugere que Fernando se hospede em um hotel. Teresa exige que Fernando não procure mais Luísa. Ela o beija. Fernando segue preocupado. Joana os interrompe. Teresa despista a madrinha.
A víbora segue manipulando Fernando. Lúcia vai ao apartamento de Arthur. Ela vê Aida e Mariano segurando o bebum. Lúcia conhece Aida. Arthur continua desorientado. Lúcia se apresenta para Mariano. Mariano percebe que é famoso por causa de Teresa. Lúcia abre a porta do apartamento. Aida e Mariano recolhem Arthur no sofá. Teresa insinua que Roberto não tem dinheiro nem para pagar uma lua de mel digna. Ele a desmente. Joana conta para a afilhada que adorou a lua de mel. Teresa pede para ficar na casa da madrinha. Joana sugere que Teresa pense mais sobre o divórcio. Teresa informa a madrinha que segue decidida. Joana sugere que Teresa não fique conversando com Fernando. Elas se abraçam. Arthur dorme. Aida conta para Lúcia que Teresa é especialista em causar o sofrimento alheio. Todos se preocupam com a bebedeira de Arthur. Lúcia decide cuidar do coitado. Mariano entrega seu cartão para a tradutora. Arthur delira. Luísa surge no hospital. Ela pensa em Fernando. Teresa visita os pais. Regina pretende ir à missa com Armando. Teresa revela para os pais que vai se divorciar. Como todos os capítulos, Regina passa mal. Armando se desespera. O velhinho medica a esposa. Regina melhora. Teresa se desculpa com a mãe. Regina exige que a filha continue casada. Teresa informa a mãe que Arthur não é um bom marido, não. Regina não se importa e reitera que Teresa deve apoiar Arthur. Teresa pede o apoio do pai. Ela informa aos dois que não vai perdoar Arthur. Regina insinua que a filha está obcecada por dinheiro. Ela fala para Teresa que em um casamento sempre há problemas. Regina supõe que a filha não ama Arthur. Teresa perde a paciência com a chatonilda. Luísa encontra a Aurora. Aurora segura a abandonada. Luísa conta para Aurora que Mariano tinha razão. Luísa revela para Aurora que foi traída por Fernando e que o ex-noivo tem uma relação com Teresa. Enquanto isso, Teresa informa aos pais que está morando na casa da madrinha. Regina deseja que Teresa more com ela. Teresa não aceita o pedido da mãe. Regina chora sem parar e exige que Armando tome uma atitude. Esperança conta para Hernan que recebeu um cheque gordo de Mayra. O pediatra fica surpreso. Esperança fala para Hernan que tentou recusar a bufunfa. O pediatra ampara a esposa. Esperança fala para Hernan que é capaz de tudo por Rodrigo. Eles ressaltam que Mayra é empática. Aida questiona Mariano sobre Teresa. A chata de galocha supõe que Teresa quer reconquistar Mariano. Aida tenta seduzir Mariano, mas ele avisa que Aurora não quer saber dele. Aida beija Mariano, mas ele a contém. Mariano fala para Aida que eles não vão voltar não. Ela se irrita. Mariano fala para Aida que não pretende enganá-la. Os dois acabam batendo boca. Mariano conta para Aida que Rodrigo continua desaparecido. Aida informa ao Moreno que Rubens não está com o garoto. Luísa segue aos prantos. Ela fala para Aurora que não quer voltar para a mansão. Aurora escuta o toque do celular. Luísa atende Fernando e exige que ele mude de ideia. Luísa fala para Fernando que nunca será feliz. Aurora pega o celular e pede para Fernando deixar a corna em paz. Otávio sugere que Maricruz cuide da coitada. Luísa fala para Aurora que Fernando não está arrependido. Luísa deseja morrer. Aurora abraça Luísa. Teresa liga para Fernando e descobre que Luísa está com Aurora. Fernando conta para Teresa que continua na mansão. A víbora se irrita. Fernando e Teresa marcam um encontro. Ela expõe o seu falso amor para o gostosão. Teresa tira a aliança e ressalta que não pode se entregar para Fernando, pois ama Arthur. Teresa planeja ficar com o dinheiro do tapado. Ela pensa muito em Arthur. Teresa sofre pelo marido. No dia seguinte, Lúcia acorda e percebe que passou a noite no apartamento. Ela tenta despertar Arthur. Teresa inventa para Fernando que adora a voz dele.
Ela revela ao gostosudo que Regina passou mal. Fernando reclama por Teresa não ter atendido suas ligações, mas ela disfarça bem bonito. Fernando fala para Teresa que vai voltar a enfrentar Luísa. Lúcia joga água em Arthur. Ele acorda assustado. Lúcia acaricia o coitado. Ele a informa que está péssimo. Arthur fala para Lúcia que Teresa não o ama. A tradutora chama a rival de boba. Arthur fala para Lúcia que não sabe mais o que fazer. Ele decide deixar Teresa partir. Arthur insinua para Lúcia que vai morrer de tristeza. E chora. Lúcia abraça Arthur. Aurora leva o café da manhã para Lúcia. A insegura não sente fome. Aurora questiona Luísa. Luísa confessa que também foi traída por Teresa e que Oriana estava certa. Enquanto isso, a velhota encontra Fernando e o mostra um terno. Ele revela para Mamacita que se apaixonou por Teresa. Oriana quase morre. Luísa decide contar o que aconteceu para Arthur. Aurora sugere que Luísa se acalme. Elas ressaltam que Teresa não é confiável. Luísa conta para Aurora que conversou com Mariano. Aurora percebe que cometeu uma injustiça com o coitado. Oriana dá um tapa na cara de Fernando. Ela exige que ele se case com Luísa pra já. Oriana fala pro filho que Arthur e Luísa não merecem uma traição tão horrorosa. Fernando comunica à mãe que não vai ter casamento coisa alguma. Fernando conta pra Oriana que Luísa descobriu tudo. A velhinha percebe que Teresa está conseguindo o que quer. Fernando comunica a Oriana que pretende se casar com Teresa. A velha esclarece pro filho que Teresa só quer usá-lo. Oriana insinua que Fernando não tem hombridade. Ele desafia a mãe. Oriana fala pro burro que Teresa só ama o dinheiro. Aurora conta pra Luísa que brigou com o Mariano. Luísa segue na fossa. Luísa sugere que Aurora procure Mariano. A coitada informa a Aurora que vai continuar deitada na fossa. Aurora relata para Luísa que o tempo cura todas as feridas. Luísa fala para Aurora que nunca foi forte. Oriana admite que Teresa a surpreendeu, pois passou por cima de Luísa e Arthur. A velhota ressalta que Teresa é uma qualquer. Fernando exige que Oriana respeite sua amante. Ele admite para a mãe que não enfrentou Arthur. Oriana exige que Fernando reconquiste Luísa, ressaltando que não vai cair na boca do povo. Fernando esclarece para Oriana que não gosta de Luísa. Oriana relata que o filho só vai se casar com Teresa por cima de seu cadáver. Luísa conta para Aurora que perdeu tudo. Luísa relembra que Fernando e Teresa estiveram juntos no interior. Luísa deseja descobrir como perdeu o noivo. Fernando exige que Oriana pare de se meter em sua vida. Ela decide declarar guerra a Teresa. Oriana relembra a Fernando que Teresa largou Mariano pelo dinheiro e faz de tudo para abrir os olhos do filho burro. Arthur melhora. Ele fala para Lúcia que está pronto para a reunião. Teresa chega ao apartamento. Ela descobre que Lúcia está lá e passou a noite na propriedade. Teresa ofende Arthur. Ele decide seguir a mentira e inventa que agora está com Lúcia. Teresa insinua que Arthur não a respeita. Ele avisa que vai continuar com sua vida. Fernando relata que Oriana não o valoriza. Ela perde a paciência com o filho. Oriana acredita que Fernando não está apaixonado e avisa que Teresa vai acabar com a raça dele. Fernando sai e Oriana quase desmaia. Arthur exige que Teresa lhe deixe em paz. Lúcia tenta se retirar, mas Arthur impede. Ele sai com Lúcia. Teresa entra em surto e fala consigo mesma. Arthur se desculpa com Lúcia. Ela o chama de maravilhoso. Arthur fala para Lúcia que não consegue parar de amar Teresa. Aida conta para Aurora que tentou seduzir Mariano. Ela fala para Aurora também que Mariano não a correspondeu. A Aurora fica aliviada. Aida comunica que vai desistir de lutar por Mariano. Aleluia toca. A Aurora sorri. Aida ressalta que a Aurora venceu a guerra. Aida percebe que está amadurecendo. Nossa! Aida abraça a Aurora e se oferece para ser a madrinha do casamento dela. Deus me livre. Lena socorre Oriana. A velhota se levanta e deixa um recado na caixa postal de Luísa em seguida.
Arthur e Lúcia saem da reunião. Ele vê a ligação de Oriana, mas a ignora. Arthur fala para Lúcia que não quer escutar os sermões da bruxa. Lúcia segura a mão do professor. Aida chega em sua casa e chora. Rubens a encontra. Aida informa ao pai que perdeu Mariano para sempre. Ela confessa para Rubens que está sofrendo muito. Aida pensa em deixar o país. Rubens consola a filha e amaldiçoa Mariano. Rubens fala para Aida que Mariano sempre foi um aproveitador. O tabelião jura vingança a Mariano. Aida pede para Rubens não fazer nada com ele. Ela promete se recuperar. Arthur vai atrás de Teresa na vila. Eles conversam sobre o divórcio. Arthur pede para Teresa não jogar no lixo o amor deles. Teresa relembra ao marido que eles já tiveram uma conversa. Arthur fala para Teresa que só quer ficar com ela. Ele a beija. Arthur pede para Teresa raciocinar. Ele a deixa confusa. Arthur confessa para Teresa que não deixou de amá-la. Aurora liga para o professor e pede para ele ir à casa de Heitor. Mariano conta para Ramon que ajudou Arthur. Mariano informa ao pai também que Teresa não o interessa. Ramon deseja que Aurora seja logo sua norinha. Mariano confessa para o pai que nunca se apaixonou por Aida. Quem é capaz de se apaixonar por ela, não é mesmo? Joana visita Regina. Elas batem boca sobre Teresa. Regina fala para Joana que Teresa se casou sem amor. Regina insinua para a comadre que Teresa não sabe enfrentar os problemas. Ela conta também que Teresa não pode sair do lado de Arthur. As duas se estranham. Regina informa a Joana que o amor pode tudo. Esperança vai à capela e reza. Hernã escuta as súplicas de Esperança e também se ajoelha. Eles ressaltam que Rodrigo precisa aparecer. Teresa conta para os pais que Arthur não quer o divórcio. Armando avisa a filhota que só se importa com ela. Teresa relata para os pais que não sabe o que fazer. Regina sugere que a filha escute o coração. Rubens conta para Genoveva que Aida está depressiva. Rubens decide dar uma lição em Mariano. Arthur encontra Luísa e fica surpreso ao descobrir que a irmã está com Aurora. Luísa acorda. Arthur exige saber o que houve pela irmã. Luísa conta para o irmão que não vai mais se casar com Fernando. Luísa confessa para Arthur que Fernando a abandonou. Arthur fica furioso. Luísa conta para Arthur que Fernando está apaixonado por Teresa. Arthur quase tem um troço ao descobrir que Fernando e Teresa estão juntos. Ele se descontrola totalmente e acredita que Luísa está enganada. Ela informa ao irmão que eles foram duplamente traídos. Aurora sai. Luísa relata para Arthur que todos tinham razão sobre Teresa. Arthur abre os olhos em relação à esposa. Joana encontra Heitor. O diretor percebe que Joana e Roberto estão felizes. Os recém-casados confirmam. Roberto conta para Heitor que Teresa se divorciará do marido. Eles conversam sobre Esperança. Roberto comunica a Heitor que Joana é tratada como uma rainha. Joana pede para falar a sós com o diretor. Heitor é amável com Joana. Ela elogia a compreensão dele. Arthur e Luísa supõem que Teresa vai se casar com Fernando. Luísa conta para o irmão que Mariano tentou alertá-la. Arthur relembra que também ouviu um comentário estranho dele. Arthur e Luísa ressaltam que Teresa não vale nada. Luísa relata para Arthur que eles foram apunhalados pelas costas e expõe todo o seu ódio para o irmão. Arthur comenta com a irmã que Fernando tinha toda a sua confiança. Eles choram. Arthur abraça Luísa e avisa que eles vão seguir em frente. Arthur decide acertar as contas com Fernando. Luísa fica nervosa. Teresa conversa com o pai. Armando informa à filha que Regina o fez feliz. Ele ressalta que não vive sem a esposa. Teresa fala para o pai que pode presenteá-lo. Armando sugere que a filha não gaste com ele. Eles trocam declarações e se emocionam bastante. Armando fala para Teresa que sente orgulho dela. O velhinho acredita que a filha nunca fez nada de errado para subir na vida. Teresa informa a Armando que ele vai ter uma oficina. O coitadinho acaba chorando. Joana chama Heitor de cavalheiro. Ele começa a superar sua desilusão amorosa. Joana e Heitor batem um papo sobre Aurora.
A costureira fala para o diretor do hospital que vai continuar vendo Aurora como uma filha. Heitor fala para Joana que Aurora precisa dela. Ele deduz que Mariano vai procurar Teresa. Joana acredita piamente que Mariano ama Aurora. Joana propõe a Heitor que eles sejam amigos. O diretor confessa para Joana que não vai consegui-la ver de outra forma. Genoveva relembra a Rubens que ele tem antecedentes criminais. O tabelião planeja contratar um comparsa. Rubens fala para Genoveva que a polícia segue na cola dele. Ela exige que ele não volte a procurar Nico. O marginal faz uma ligação. Arthur chega na mansão e grita. O professor invade o escritório. Arthur não deixa Fernando falar um A. O professor começa a socar o gostosudo. Fernando leva uma baita surra. Fernando fala para Arthur que não procurou a situação. Arthur ressalta que o canalha acabou com a vida de Luísa. Fernando segue apanhando bem gostoso. Joana consola a Esperança. Hernan pede para Roberto distrair a coitada. Roberto promete ao pediatra que vai continuar com suas palhaçadas. Arthur quase mata Fernando. Fernando informa ao amigo que tentou se afastar de Teresa. Arthur não acredita não e dá mais socos e chutes em Fernando. Teresa informa ao pai que quer levá-lo para jantar. Eles se despedem. Teresa escuta batidas na porta. Oriana aparece e dá um tapa na cara de Teresa, ressaltando que a vila é mesmo o lugar ideal para ela. Teresa segura a mão da velhota, que ia bater nela de novo. Teresa relembra a Oriana que avisou a ela que ela ia se dar mal. A velhota acredita que está sendo alvo da vingança de Teresa. Arthur arranca sangue de Fernando. Que delícia! Fernando informa ao professor que vai saber amar Teresa. Arthur culpa Fernando por suas desgraças e supõe que o ex-amigo foi para a cama com Teresa. Fernando garante que seu amor pela bonitona é sincero. Arthur ressalta que Fernando não vale nada. Teresa inventa para Oriana que está com Fernando por amor. Teresa ressalta que ninguém vai zombar dela. Oriana chama a piriguete de mal agradecida. Teresa informa a velha bruxa que se esforçou para ter uma carreira. Oriana insinua que Teresa só está formada graças a Arthur. Elas discutem por Luísa. Teresa ressalta que a vida de Oriana foi muito fácil. Oriana ofende Teresa e avisa que ela não vai ficar com o dinheiro de Fernando. Roberto tenta animar Esperança. Joana admira o marido. Esperança informa a todos que precisa voltar a rezar por Rodrigo. Roberto acompanha Hernan. Joana conta para Esperança que Roberto a faz feliz. Esperança sente falta de Rodriguinho. Joana fala para Esperança que a compreende. Lúcia visita Luísa e conta que a amiga teve um baita livramento. Aurora informa a todas que vai trabalhar. Lúcia deseja que Luísa supere sua desgraça. Luísa comenta com a tradutora que Teresa era sua best friend forever. Lúcia se coloca à disposição de Luísa. Ela chama Teresa de malévola. Lúcia e Luísa sentem pena de Arthur. Elas temem que o professor mate Fernando na porrada. Luísa fala para Lúcia que continua amando Fernando apesar de tudo. Arthur chega ao apartamento. Ele chora e pensa em Teresa. Arthur relembra os conselhos de Fernando. O professor decide beber. Fernando surge todo desgrenhado na vila. O bonitão conta para Teresa que Arthur surrou ele. Teresa teme pela integridade do marido. Fernando fala para Teresa que não gostou de decepcionar Arthur, mas tirou um peso de 10 elefantes das costas. Teresa conta para Fernando que foi humilhada por Oriana e inventa que até entende a velha chata. Teresa sugere que Fernando se livre dos cuidados da mãe. Ela limpa os ferimentos do amante e fala que não se importa com as opiniões de Oriana. Teresa admite pro gostosudo que gosta de dinheiro mesmo. Teresa manipula Fernando e insinua para ele que Arthur é um banana e que ele é valente. Ela o beija. Lúcia leva Luísa para o jardim da casa de Aurora. A tradutora acredita que a amiga ainda vai encontrar a metade da laranja. Luísa fala para Lúcia que a vida é muito injusta.
Ela lembra que não tem sorte no amor. As duas compartilham suas lamúrias. Elas ressaltam também que o que Fernando fez foi imperdoável. Aurora vai à sala de Mariano e pede desculpas para ele. Aurora entrega uma rosa para Mariano. Ele a perdoa imediatamente e volta com ela. Os dois se beijam. Luísa admite para Lúcia que é bem fraquinha. A tradutora informa a amiga que Fernando não sabe valorizar ninguém. Luísa ressalta que o príncipe virou um sapo. Teresa cede às investidas de Fernando e pensa em Arthur. Teresa inventa para Fernando que não quer machucá-lo. Ele volta a agarrá-la e os dois namoram. Armando aparece e encontra os dois traidores se engolindo. Mariano fala para Aurora que eles não vão voltar a se separar. Ela deseja o mesmo. Mariano garante para a amada que vai fazer todas as vontades dela. Eles decidem esquecer a existência de Teresa. Mariano pede para Aurora confiar nele, garantindo que não sente nada pela ex. Aurora conta para Mariano que Fernando terminou com Luísa. Ele lamenta. Mariano fala para Aurora que Teresa perdeu o juízo. Armando exige uma explicação da filha. Teresa não consegue dar nenhuma justificativa. Armando relembra a Fernando que ele é comprometido. Fernando conta pro velhinho que ama Teresa. Armando fica indignado e expulsa Fernando da casa de Joana imediatamente. Fernando se retira. Armando ressalta que Teresa lhe dá vergonha. Ela avisa ao pai que sua relação com Arthur estava um lixo. Armando percebe que Teresa é realmente ambiciosa, depois de 140 capítulos. Teresa inventa pro pai que se apaixonou aos poucos por Fernando. Armando informa a filha que não quer saber dela. Teresa se irrita e admite para o pai que é capaz de tudo mesmo para conseguir o que quer. Armando conhece a verdadeira face da víbora. Ele relata que ela não é honesta. Teresa fala para o pai que os fins justificam os meios. O velhinho percebe que Regina sempre teve razão. Ele chama Teresa de calculista e ambiciosa. Armando ressalta que Teresa era a menina dos seus olhos. O coitado passa mal, derruba as roupas de Joana e desaba no chão. Teresa tenta socorrer o pai. Arthur quebra tudo. Ele apanha uma foto e ressalta que Teresa era dele. Arthur escuta a campainha. Oriana encontra Arthur e fica passada em Cristo com o estado do corno. Arthur fala para Oriana que não está suportando o peso dos chifres em sua cuca. Teresa implora para Armando falar o que está sentindo. Ele sente uma dor no peito fortíssima e avisa a Teresa que está morrendo. Armando pede para a filha fazer o que é certo. Armando perde os sentidos e morre. Teresa chacoalha o pai. Oriana admite para Arthur que Fernando agiu mal, mas culpa Teresa pelo ocorrido. Arthur exige que a velhota não defenda o filho, ressaltando para ela também que Fernando se aproveitou da situação sim. Arthur conta para a velhota que quase matou Fernando na porrada. Teresa chama uma ambulância e tenta obrigar Armando a reagir, mas ele já não está mais aqui não. Teresa berra muito e corre. Teresa encontra Aurora e implora a ajuda da ex-amiga. Elas correm. Oriana fala para Arthur que está tentando mudar a decisão de Fernando. Arthur desaba nos braços de Oriana. Aurora faz uma massagem cardíaca em Armando. O idoso não esboça reação. Aurora revela para Teresa que Armando morreu mesmo. Teresa segura Aurora e grita pelo pai. Aurora fecha os olhos do defunto. Teresa relata que precisa do pai e exige que Armando não a abandone. Teresa se revolta com Deus. Aurora sofre. Regina faz compras com Joana e Roberto. A lavadeira conta para a comadre que sairá para jantar com o marido e a filha. Regina sente saudades de Rosa. Joana fala para a comadre que Rosa está no céu cuidando delas. A costureira comenta com Regina que o casamento dela é um exemplo para qualquer um. Roberto insinua para as duas que Armando vai ter um treco devido à surpresa. Teresa abraça o corpo do pai. A Aurora se identifica com a pobre coitada. Oriana carrega Arthur. Ele fala para a velhinha que o golpe foi forte para Luísa. Oriana decide procurar Luísa.
A Aurora pergunta a Teresa se Armando teve algum aborrecimento. Teresa relembra sua discussão com o pai, mas mente para Aurora que não aconteceu nada. A Aurora sugere que a ex-amiga seja forte. Ramon entra em cena e descobre que Armando morreu. A Aurora pede discrição a Ramon. Eles temem a reação de Regina. A Aurora decide falar com os socorristas da ambulância. Teresa fala para Ramon que quer ficar sozinha com o pai. Ramon presta os pêsames para Teresa e se benze. Ele lamenta a partida do amigo. Oriana fala para Arthur que Fernando está enfeitiçado por Teresa. Ela informa ao professor que o sentimento que Fernando nutre não é amor, não. Arthur comunica a Oriana que não vai perdoar os dois traidores. A velhota sugere que o professor se prepare para o pior. Arthur percebe que é um burro. Ele chama a si mesmo de ingênuo. Oriana fala para Arthur que Teresa pretende depenar seu filho. A velhota pede para o professor não dar o divórcio para a víbora de jeito maneira. Arthur fala para Oriana que Teresa não é fácil de engolir. Oriana avisa que os dois têm que impedir Teresa de conseguir o que quer. Enquanto isso, Teresa acende velas e deseja que Armando seja aceito no céu. Teresa levanta o defunto e o acaricia. Os dois são iluminados por uma luz. Teresa pede para Armando cuidar dela e garante que ele foi o melhor pai do mundo. Teresa reconhece que não foi uma boa filha. Ela relembra que Armando sempre a apoiou. Teresa tenta obrigar o pai a escutá-la e garante que está muito arrependida. Teresa morre de remorso e ressalta que o pai era seu maior fã. Teresa fala para Armando que ninguém vai entendê-la como ele e admite que não é forte não. Teresa pede para Armando voltar para a Terra. Que ironia, né? Regina passa mal todos os capítulos e mesmo assim quem morreu foi o Armando. Regina aparece e acaba vendo o marido estirado. Regina passa mal, chocando um total de 0 pessoas. Como todos os capítulos, Aurora faz a sua fofoca e conta para Mariano que Armando fez a grande viagem. Mariano lamenta. Aurora fala para Mariano que Teresa está bastante abalada. Mariano informa a namorada que Regina deve tomar um remedinho para não passar mal. Mariano pensa em contar o ocorrido para Arthur. Aurora relata que Mariano saberá o que fazer. Regina segue inconformada com a morte do marido. Teresa tenta consolar a mãe. Regina chora muito. Ela ressalta que ficou sozinha. Regina chacoalha Teresa e exige saber imediatamente o que aconteceu. Teresa segura a mãe e promete que as duas vão seguir em frente juntas. Regina relembra que Armando não estava doente. Ela deseja morrer. Joana aparece e abraça a comadre. Regina fala para Joana que envia o voo. Elas seguem agarradas. Oriana pede para Luísa levantar a cabeça. Luísa é fria com a bruxa. Oriana informa a Luísa que não é a culpada pelos chifres dela. Oriana fala também que não sente pena dela. Luísa admira a personalidade de Oriana. A velhota informa que sempre apanhou da vida. Ah tá. Oriana conta sua história para Luísa. Joana e Aurora cuidam de Regina. Aurora tenta obrigar a lavadeira a tomar um remédio. Teresa pede para Regina cooperar. A víbora segue segurando o pai. Joana não consegue tirar Teresa de lá. Regina volta a supor que Teresa está escondendo alguma coisa. Arthur segue bebendo. Ele escuta a campainha e se arrasta pela casa. Arthur encontra Mariano. O professor acredita que Mariano quer debochar dele. Arthur insulta Mariano e avisa que eles viveram a mesma situação. Arthur tenta abraçá-lo. Mariano exige que o professor pare de beber. Arthur não deixa Mariano falar e informa que Teresa é má e só manipula os demais. Oriana fala para Luísa que sempre trabalhou duro. A velhota admite que não foi feliz e lembra que o marido era muito difícil de lidar. Oriana fala para Luísa que Fernando foi a sua única alegria. Ela acredita que não é uma boa mãe. Oriana garante para Luísa que Fernando e Teresa não ficarão impunes. Aurora pede para Mariano ir para a vila. Teresa sugere que Aurora dê mais comprimidos para Regina. Aurora ressalta que Teresa também precisa ser medicada. Regina reza.
Mariano e Aurora se encontram. Ela fala pro namorado que não conseguiu fazer nada para salvar Armando. Aurora conta para Mariano que Teresa teve uma síncope nervosa. Joana segue com o ritual. Regina volta a reclamar e insinua que está fazendo hora extra na terra. Regina fala para Joana que não saberá viver sem Armando. A lavadeira se declara para o marido. Oriana informa a Luísa que ninguém morre de amor e obriga a coitada a comer. Oriana sugere que Luísa haja contra Teresa. Johnny dá dinheiro para Joana. Eles seguem emocionados. Johnny decide procurar um padre. Teresa pede o amparo da madrinha. A víbora ressalta que Armando era tudo para ela. Teresa segue desolada. Ela relembra que Armando sempre quis ajudá-la. Teresa engatinha pelo chão, ressaltando que não conseguiu melhorar a vida do pai. Teresa acredita que decepcionou Armando. Todas seguem chorosas. Fernando pensa em Teresa, Luísa e Arthur. As horas passam. Começa o velório. Teresa e Regina seguem em cima do caixão. Mariano aparece. Teresa o abraça e Aurora fica com ciúmes. Teresa ressalta que Mariano sabe o que ela está passando. Ele se solta dela e presta os pêsames para Regina. Todos choram. Fernando liga para Teresa e exige que ela não brinque com ele. Teresa conta para Fernando que Armando morreu e ele fica chocado. Teresa pede para Fernando não esperá-la. Arthur acorda e tenta se levantar. Arthur recebe Lúcia. Ele confunde Lúcia com Teresa e a beija. Ela o corresponde. Arthur desaba. Lúcia o arrasta e os dois sorriem. Arthur joga Lúcia na cama. Ele a reconhece e a chama de linda. Roberto pede para Joana ser forte. Ele relembra que Armando era um ótimo jogador de dominó. Os pobres seguem em oração. Aurora fala para Mariano que adorava Armando. Heitor aparece e exige que Mariano deixe Aurora em paz. Aurora conta para o pai que cometeu uma injustiça com Mariano. Heitor repreende Aurora. Mariano bate boca com ele. Mariano garante que é sincero com Aurora sim. Teresa escuta a discussão. Lúcia coloca Arthur debaixo do chuveiro e ele morre de frio. Arthur arrasta Lúcia e os dois tomam banho juntos. Joana impede Teresa de participar da discussão alheia. Teresa fala para Dinda que não contou o ocorrido para Arthur. Joana decide ligar para o professor. Teresa fala para Dinda que precisa de Arthur. Fernando aparece e abraça Teresa. Heitor acredita que Mariano não ama a Aurora. A Aurora exige que o pai respeite o velório. Ela fala para ele que confia em Mariano. Ele se opõe ao relacionamento com toda certeza. Aurora pede para Heitor deixá-la em paz. Joana os interrompe. Aurora fala para Mariano que não quer pular etapas na relação. Eles veem Fernando abraçando Teresa. Mariano conta para Aurora que Arthur virou um alcoólatra. Fernando relembra que deixou Teresa a sós com Armando. A víbora inventa que o velhinho estava doente. Arthur consegue se vestir. Ele volta a si e Lúcia pede para ele diminuir a bebedeira. Esperança liga para Arthur. Oriana visita a Ida e fala para a chata que não tem tempo nem para chorar. A Ida insinua que Teresa é uma feiticeira. Elas desejam que Mariano abra os olhos de Fernando. Arthur pede a opinião de Lúcia. Ele não sabe se deve ir ao velório. Lúcia aconselha Arthur, acreditando que Teresa é a perdição dele. Lúcia sugere que Arthur foque em sua profissão. Ainda sem saber do caso dos dois, Regina agradece a presença de Fernando. Ela acredita que ele está com Luísa. Teresa conta para a mãe que o casamento foi cancelado e ela não entende bulhufas. A víbora despista a mãe. Arthur fala para Lúcia que não pode esquecer Teresa. A tradutora sugere que o professor lute pelo que quer. Teresa fala para Fernando que eles devem manter a relação em sigilo. Fernando lê a mensagem de Oriana. Teresa sugere que Fernando vá ao encontro da mãe. Ele a obedece e se retira. Mariano aborda o gostosudo e avisa que eles precisam conversar. Mariano insinua que Fernando está errando muito. Fernando agradece pelo toque, Lucinda, porque a coisa que ele mais preza na vida é conselho de mendigo.
Eles discutem. Fernando fala para Mariano que não precisa da opinião dele. A Aurora questiona a Teresa e insinua que ela virou outra pessoa. Teresa ressalta que a Aurora nunca lhe entendeu, mas avisa que agora não é momento para discussão. A Aurora sugere que Teresa continue com Arthur. Esperança e Hernan chegam para o velório. Esperança não para de sofrer. Mariano conta para ela que será feliz com Aurora, como se alguém tivesse perguntado. Teresa informa a Aurora que quer cuidar de Regina. Ela pretende tirar a mãe da vila. A Aurora fala para Teresa que Regina nunca vai esquecer Armando. A Aurora comenta com Teresa que Joana será um grande apoio para ela. A Aurora sugere que Teresa pare de pensar em si mesma. A víbora resmunga. A Aurora insinua que Teresa nunca faz o que é certo. Ela ressalta que Teresa está causando o sofrimento de todos. Arthur agradece o conselho de Lúcia. Ela relembra sua infância. Arthur fala para Lúcia que está com ódio de Fernando. Ele segue sem assimilar o que está acontecendo. Lúcia comenta que o mundo é uma bola e que a vida dá voltas. Arthur percebe que tem que falar com Teresa e chama Lúcia de anjo. A noite cai. Esperança fala para Hernan que não tem forças para consolar seu ninga. O pediatra garante para a esposa que Rodrigo vai aparecer. Nico vai à casa de Genoveva e informa aos vilões que pode ganhar uma boa recompensa caso dê informações sobre Rodrigo. Assim, tenta extorquí-los. Rubem chama Nico de louco. O dragão mostra a medalha de Rodrigo para os vilões. Arthur chega no velório. Teresa o agarra e o beija. Aurora fofoca com Esperança e pede para a Sonsinha aconselhar Teresa. Esperança descobre que Teresa quer largar Arthur por dinheiro. Teresa conversa com o marido a sós e conta que está inconsolável. Teresa segue beijando o marido. Arthur cita Fernando. Teresa avisa que eles vão conversar em outro momento. Oriana fala para Fernando que sente pena dele. Ela chama o filho de sem vergonha e indecente. Oriana relata que Fernando vai se arrepender dessa decisão horrorosa que tomou. Ele não dá bola para a mãe. Mariano pede para Magda cuidar de Regina. Mariano conta para a amiga que vai surpreender Aurora. Oriana assegura para Fernando que Teresa só quer dinheiro, mas ele não acredita. Fernando avisa para a mãe que não é uma criança. Oriana exige que o filho acorde para a vida e confessa que não quer perdê-lo de jeito algum. Joana sugere que Aurora vá para casa descansar. Aurora pede a ajuda da costureira. Joana aconselha Aurora a enfrentar o pai. Aurora comenta que Heitor continua odiando Mariano. Aurora conta também que Magda vai ficar no velório. Fernando acredita que Teresa o venera, mas Oriana desmente. Fernando fala para a mãe que não está confuso com seus sentimentos. Oriana ameaça desfazer sua sociedade com o filho, relembrando que é sócia majoritária da maioria das empresas. Oriana comunica a Fernando que pode deixá-lo arruinado. Ela informa que Teresa não vai ficar com um centavo de sua fortuna. Arthur decide falar com Regina. Johnny questiona Regina sobre o cortejo. Teresa deseja cremar Armando, mas Regina não concorda. Teresa informa a mãe que quer ficar com as cinzas do pai e elas brigam. Arthur convence Teresa a realizar a vontade de Regina. Teresa desaba diante do caixão. Mariano e Aurora se encontram em um restaurante. Ele dá uma flor para ela. Mariano comenta que todos estão apenas de passagem pela terra. Aurora relata para o namorado que adora rosas. Ela percebe que tem uma aliança na flor. Mariano propõe um brinde à namorada. Ele a pede em casamento. Aurora se emociona bastante. Mariano coloca a aliança no dedo da morena. Genoveva inventa para Nico que não tem mais dinheiro. O marginal relata que as regras do jogo mudaram. Rubens tenta arrancar a medalha de Nico. Ele ressalta que tem os vilões nas mãos. Rubens decide ceder à chantagem de Nico e pede para ele dar uma lição em Mariano. Os jovens sugerem que Teresa coma. Ela não sente nenhuma fome. Arthur conversa com Regina. Ela ressalta que o professor ajudou Armando a conhecer um novo universo de trabalho. Eles elogiam o falecido. Arthur acredita que não foi um bom genro. Regina fala para o professor que Teresa o ama e exige que ele pare de beber.
Regina pede para Arthur reconquistar Teresa. Ela chama a vida de injusta e abraça o caixão. Regina comove Arthur e eles se abraçam. Aurora relata para Mariano que está feliz. Ela o beija. Aurora insinua para Mariano que é cedo para pensar em casamento. Ele ressalta que vai respeitar o tempo dela. Mariano pede para Aurora guardar a aliança. Eles trocam carícias. Mariano ressalta que só saberá a resposta de Aurora quando ela usar o anel por conta própria. Os dois ficam de namorico. Horas depois, Aida visita Mariano e acredita que Teresa quer repetir a história. Mariano concorda. Aida sugere que ele abra os olhos de Fernando. Mariano avisa a Chatonilda que não conseguiu conversar com Fernando. Mariano relata para Aida que não vai arriscar sua atual relação com Aurora, porque não gosta de fofocas. Mariano sugere que Aida deixe sua vingança de lado, insinuando que ela só está procurando a própria tristeza. Após receber uma ligação de Fernando pedindo para vê-la, Luísa vai ao salão. Lúcia a acompanha. Luísa percebe que está com os olhos inchados. Lúcia sugere que a amiga não se iluda. Luísa acredita fielmente que Fernando quer reatar com ela. Luísa demonstra sua animação para Lúcia. O padre discursa e deseja que Armando descanse em paz. Todos sofrem com a partida do velhinho. O sacerdote faz o sinal da cruz. Teresa se escora no caixão. Esperança desabafa com Hernan. Ramon conta para Mariano e Aurora que o cortejo está prestes a sair. Aurora cumprimenta a Teresa, que revela que está inconformada e vai ficar assim para sempre. Aurora comenta que observou Teresa e percebeu que ela realmente ama Arthur. Teresa não dá bola aos conselhos da ex-amiga. Aurora sugere que Teresa valorize Arthur e exige que ela conserte a situação. Arthur pede para conversar com Mariano. Eles conversam sobre Teresa. Arthur exige que Mariano lhe deixe a par da situação de Teresa com Fernando. Enquanto isso, Fernando faz uma ligação. Luísa encontra Fernando. Ele comenta que não queria magoá-la. Luísa acredita que Fernando mudou sua decisão. Ele tenta falar. Ela avisa que está disposta a perdoá-lo e o acaricia. Luísa fala para Fernando que eles podem até morar em outro país. Fernando avisa que a coitada está enganada. Mariano conta para Arthur que escutou Teresa falando com Fernando. Ele conta também que não quer se envolver nos problemas dele. Arthur admite para Mariano que o entende. Mariano ressalta que a história não precisa se repetir. Mariano insinua que a traição que Arthur está sofrendo é pior que a dele, pois eles nunca foram amigos. Fernando fala para Luísa que o noivado não tem mais volta. Ela sofre. Fernando joga na cara de Luísa que não a ama. Ela se desespera. Fernando esclarece que só ama Teresa. Luísa chacoalha o gostosudo. Ele avisa que não manda no coração. Luísa chama o canalha de indigno e lamenta por não poder lutar por ele. Fernando sugere que ela o odeie. Luísa confessa que não vai deixar de amá-lo. Ela o informa que Teresa é uma falsa. Arthur e Mariano voltam para a casa de Regina. O Moreno confessa para o professor que foi difícil esquecer Teresa. Mariano conta que está muito feliz com Aurora. Teresa interrompe os dois. Aurora anuncia que os profissionais da funerária chegaram. Teresa fala para Regina que Armando será levado para o cemitério. Fernando admite para Luísa que está um caco. Ele confessa que não conseguiu mudar. Luísa lembra que Fernando a iludiu e ele planeja deixar a mansão só para ela. Luísa exige que Fernando continue na casa. Ela reitera que não quer nada dele. Regina abre a tampa do caixão. Ela e Teresa quase caem duras. Regina dá o último adeus para seu marido. Regina faz todos chorarem. Ela ressalta que Armando foi um excelente marido e pai. Regina acredita que não vai ter forças para suportar a sua dor. Teresa abraça a mãe. Regina promete a Armando que vai honrar a memória dele. Regina grita. Teresa se joga em cima do caixão e pede perdão para Armando. Joana ampara Regina. Fernando tenta tocar em Luísa. Ela reitera que ele jamais foi leal. Luísa culpa Fernando por suas desgraças. Ela acredita que Teresa seduziu o gostosão.
Fernando comenta que ainda não transou com Teresa. Os dois brigam por ela. Luísa fala para Fernando que Teresa será a perdição dele. Ela garante que todos têm razão sobre Teresa. Luísa faz Fernando sentir as batidas de seu coração e conta que ele destruiu ela. Luísa fala para Fernando que ele vai pagar por seus pecados. Genoveva conta para Aida que está espalhando os boatos sobre o projeto Lua Turquesa. Rubens planeja tomar medidas drásticas. Os vilões desejam que Teresa se ferre de verde e amarelo. Aida apoia a ideia deles. Genoveva deseja contar com a ajuda de Oriana. Rubens descobre que Teresa e Fernando estão juntos. Aida conta para todos que Armando morreu. Os vilões adoram a notícia. Hernan cuida de Esperança e exalta a força dela. Esperança fala para o marido que Regina e Armando a ajudaram muito. Ele pede para a esposa se animar. Joana visita Heitor e sugere que ele respeite as decisões de Aurora. Heitor fala para Joana que Mariano vai continuar perseguindo Teresa. Ele insinua que Aurora não está se valorizando. Joana desmente Heitor e garante que Aurora é bem autossuficiente. Heitor não dá para trás não. Joana percebe que Heitor ainda está chateado com ela. Esperança fala para Hernan que só consegue pensar em Rodriguinho. O pediatra avisa a esposa que a vida não pode parar. Esperança conta para Hernan que está perdendo as forças para lutar. Ele deseja transar com ela e ela se irrita. Ele avisa que eles podem ter um filho. Esperança comunica que nada e nem ninguém vai substituir Rodrigo. Que ideia de bosta! Nico engana o porteiro do prédio de Mariano, fingindo que é um pintor. Nico olha para o prédio. Ele vê Teresa e Arthur. Nico desvia o olhar e se esconde. O marginal também pensa em extorquir Teresa. Genoveva deixa um recado na caixa postal de Rubens. Aida chama Genoveva para ir ao clube. Aida tenta dar um beijo no filho dela. Genoveva impede. Aida não consegue ver o rosto da criança. Patrícia tenta hidratar Regina. Ela garante que está sem um pingo de fome nem sede. Joana leva Regina para o quarto de Teresa. Johnny e Patrícia saem. Roberto fica sozinho. Nico tenta entrar no apartamento de Mariano. Ele engana o porteiro. Genoveva deseja descobrir o que causou o rompimento entre Fernando e Luísa. Roberto admite para a esposa que sente ciúmes de Heitor. Joana conta para o marido que só quis ajudar a Aurora. Roberto comenta que eles precisam adotar uma criança. Joana acredita que Roberto será um ótimo pai. A costureira fala para o amado que Heitor não a ouviu. Roberto sugere que Joana não se meta na vida alheia. Oriana visita Fernando. Ele conta para a mãe que tentou devolver a mansão para Luísa. Oriana tenta obrigar Fernando a se reconciliar com a coitadinha. Fernando fala para a mãe que não precisa da grana dela e ameaça abandoná-la. Nico conta para Rubens que já está seguindo os passos de Mariano. Eles fazem um acordo. Rubens modifica o plano. O tabelião pede para Nico matar Mariano. Enquanto isso, Mariano e Aurora continuam se agarrando. Ela avisa que está nervosa com a prova. Mariano fala para Aurora que não consegue parar de beijá-la. Rubens relata para Nico que Mariano precisa sumir no mapa e exige que ele não faça perguntas. Rubens pede para Nico entregar a medalha para ele. O marginal se preocupa com o dinheiro. Rubens informa a Nico que eles podem ser aliados. Nico cobra caro. Rubens avisa que Genoveva está fora do negócio deles. Arthur pede para Teresa descansar. Ela informa ao marido que não quer ficar sozinha. Arthur percebe que Fernando está ligando para Teresa e a confronta. Arthur chacoalha Teresa e acredita que ela só quer o dinheiro de Fernando. Oriana avisa ao filho que não tem nada para falar com Teresa. Ela insinua que Fernando está doido. Fernando manda a mãe calar a boca. Oriana ressalta que Teresa só pensa em si mesma e que a víbora é profissional na arte da maldade. Arthur quase bate em Teresa mais uma vez. Ela exige que ele a solte. Arthur chama Teresa de interesseira e ressalta que ela passou de todos os limites. Arthur acusa Teresa de acabar com a vida de Luísa. Ela tenta se defender, mas é chamada de calculista.
Arthur informa que não é um brinquedo e relembra que considerava Fernando como um irmão. Ele acredita que Fernando e Teresa riram de sua cara. Arthur garante para Teresa que não vai dar o divórcio para ela. Teresa admite que não se casou apaixonada por ele. Ela avisa que passou a amá-lo. Teresa confessa para Arthur que sentiu ciúmes dele com Paloma. Arthur deduz que sua fortuna conquistou Teresa. Ela expõe o seu amor atual para ele. Ela o beija, mas ele a empurra. Teresa relata que Arthur foi um fracote, pois não conseguiu se reerguer. Oriana conta para Genoveva e Aida que Fernando está muito agressivo. Todas esculhambam Teresa. Aida sugere que Oriana bole uma tática para deter a víbora. Elas temem que Fernando dê todo o seu dinheiro para Teresa. Aida e Genoveva propõem uma aliança a Oriana. A velhota se alia às oxigenadas. Luísa procura Lúcia e conta para Beste que Fernando sente apenas remorso. Luísa fala para Lúcia que é uma tonta. Lúcia convida a amiga para morar com ela. Oriana comenta com as bruxas que Luísa não para de sofrer. Aida conta para a velhota que Fernando não quis escutar Mariano. Mariano aparece e Oriana fala para ele que sua pressão está subindo devido à situação. Mariano pede para Chatonilda relaxar. Oriana exige que Mariano fale com Fernando. Mariano fica em uma sinuca de bico. Oriana deseja que Mariano volte com Teresa. Ele avisa que quer ficar longe de Teresa. Aida ressalta que a rival só ama o dinheiro. Mariano comenta com todas que Teresa gosta de verdade de Arthur. Oriana descobre que Arthur foi ao velório de Armando. Teresa responsabiliza Arthur pelo fim do casamento deles. Eles escutam a campainha. Fernando aparece e exige que Arthur aprenda a perder. Os dois voltam a bater boca. Arthur conta para Fernando que foi beijado por Teresa. Fernando não acredita. Arthur exige que Teresa decida com quem ficar.